Você já se perguntou por que trabalha cada vez mais e compra cada vez menos? A verdade é simples e dolorosa. O dinheiro que você usa, o real, é uma fraude. O sistema Fiat é construído sobre dívida, manipulação e controle. Ele não foi feito para te libertar, foi feito para fazer exatamente o oposto, te manter escravo. Se você quer entender por que o dinheiro tradicional é uma armadilha, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos quebrar a Matrix e vamos abrir os olhos de muita gente. Eu me chamo Felipe Ferreira e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação. Sendo assim, você ajuda o nosso canal a crescer e que esse vídeo atinja mais pessoas. Antes de tudo, você precisa entender o que é o dinheiro Fiat. Fiat significa dinheiro fiduciário, ou seja, qualquer dinheiro criado pelos governos. Basicamente é o seguinte: esse dinheiro só tem valor porque o governo disse que tem. Mas até 1971 era diferente. O papel que você tinha em mãos poderia ser trocado por uma quantidade real de ouro guardado no Banco Central. Resumindo a história, depois da Segunda Guerra, os países decidiram tornar o dólar a moeda principal do mundo e deixaram as suas reservas de ouro com os Estados Unidos, acreditando que eles manteriam a conversão garantida. Parecia seguro até que não foi. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon deu um golpe histórico. Ele acabou com o padrão ouro. O dinheiro passou a ser literalmente papel, sem lastro, sem valor, e até certo ponto isso não poderia ser um problema. Afinal, diamantes são pedras sem muita utilidade prática. Eles têm valor apenas porque as pessoas acreditam que têm. Mas o que diferencia a moeda Fiat do ouro ou do diamante? O poder de criar mais. Hoje, os bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem. E essa impressão desenfreada de dinheiro não poderia acontecer quando o dinheiro era lastreado em ouro. Isso abriu as portas para manipulações perversas. Afinal, adivinha quem vai pagar a conta? Você. Com o aumento da carga tributária, ou seja, impostos, é como as horas de trabalho valendo cada vez menos, o dinheiro Fiat na mão dos maiores bandidos desse país, os políticos. É uma das maiores ferramentas de controle. Vamos entender como essa dinâmica ela funciona. O primeiro passo é entender por que o governo quer criar dívida. O motivo é o mesmo que o seu, porque ele quer gastar mais do que ganha. Assim como você, ele tem duas opções: cortar gastos ou aumentar o quanto ganha. Cortar gastos, que significaria reduzir as mordomias, privilégios e corrupção. E isso você já sabe, eles nunca vão fazer. Então sobra a segunda opção, que é aumentar a receita. Como o governo não produz nada, a única forma dele arrecadar mais é aumentando os impostos ou imprimindo mais dinheiro, que é a mesma coisa que criar dívida. Agora eu vou te mostrar o segredo que os ladrões usam para aumentar os impostos, sem você perceber. Mas antes, vamos falar da impressão do dinheiro. Imprimir dinheiro para o Estado é muito lindo. Primeiro porque ele não distribui de forma justa e quem recebe esse dinheiro de primeira não é você, é o próprio Estado. E aqui é o primeiro roubo. Como o governo pode criar mais dinheiro sempre que ele quiser, ele consegue aumentar os gastos. Esse dinheiro novo pode ser usado para pagar super salários, bancar obras superfaturadas, alimentar esquemas de corrupção e financiar os privilégios de políticos e amigos do rei. Só em 2023, o governo brasileiro gastou mais de 1 bilhão só com as verbas de gabinetes e cotas parlamentares. Dinheiro que vai direto para deputados e senadores cobrirem despesas pessoais. Mas tem um problema, isso tem um limite. Se o governo continuar se endividando sem que o dinheiro perca valor, a bola de neve só cresce. A dívida pública vai ficando impagável e chega uma hora que o sistema quebra. Mas eles não vão deixar o sistema quebrar. Afinal,
não enquanto estiverem ganhando os milhões de reais. Existe um jeito de evitar o colapso: desvalorizar o dinheiro. E é exatamente isso que eles fazem. Exemplo, imagina que alguns anos atrás o governo gastou muito mais do que devia, roubou a população através de aumento de impostos e gastou extremamente mal. Como ele gastou mais do que arrecadou, fez uma dívida de 1 trilhão de cruzeiros. Na época, esse valor era totalmente impagável, mas como essa dívida está atrelada a uma correção menor que a inflação, e normalmente está, basta esperar, forçando a desvalorização do dinheiro com o tempo, que aquele 1 trilhão vai valer cada vez menos, e será possível pagar essa dívida. Mas como o dinheiro é lastreado em nada, é fácil dele ficar desvalorizado. Basta emitir mais dívidas. Resultado, eles continuam gastando e escapam do colapso. Quem paga a conta sempre vai ser você. São as pessoas mais pobres que lutam contra a desvalorização da moeda. São elas que poderão passar fome quando os preços dos alimentos dobrarem. E é isso que acontece quando se desvaloriza uma moeda. O salário ele pode até se ajustar no final do ano, mas os preços infelizmente não esperam. É como se o governo tivesse um cartão de crédito sem limite, mas quem paga a fatura é você. Infelizmente não para por aí. Essa manipulação atinge até o INSS. O governo usa o dinheiro ainda com valor todo mês para diversas áreas. Depois de anos, ele te devolve, mas esse dinheiro já não vale mais o mesmo. Se você quiser antecipar, tem que pagar taxas absurdas aos bancos e ainda dizem que é para o seu bem. Isso tem um nome, que se chama lobby. Mas eu vou parar por aqui porque eu quero que esse canal continue. No final você trabalha por dinheiro, eles pegam boa parte dele e ainda imprimem mais. Isso não afeta só os pobres. Existe uma perversão ainda maior. A possibilidade de, com seu apoio, aumentarem os impostos. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Com seu apoio. Vamos entender a armadilha. O governo adora vender a ideia de taxar os ricos. Muitos aplaudem e caem nessa isca. Vamos cobrar mais de quem ganha acima de 15 mil por mês. Parece justo, né? Se o governo realmente quisesse ajudar quem precisa, talvez até fosse. Mas deixa eu te contar o que acontece. Com o tempo, a moeda perde o valor, o custo de vida sobe, daqui a 10 anos, 15 mil será um novo 5 mil. O mesmo almoço de hoje pode custar 300 reais. Você está vivendo igual, comendo a mesma comida e andando o mesmo tanto. Mas agora você entrou na faixa dos ricos e vai pagar mais imposto por isso. Você não ficou mais rico, mas paga como se tivesse. Quer um exemplo prático? Em 1995, quem ganhava até 900 reais era isento de impostos, era isento de imposto de renda. Atualizado pela inflação, esse valor hoje deveria ser aproximadamente 4.600, mas o limite atual é um pouco acima de 1.900. Se a tabela tivesse sido corrigida corretamente, quem ganhasse até 4.600 estaria isento, mas não está. A última correção de verdade foi lá em 2014, mais de 11 anos atrás. Isso acontece com diversos outros impostos, IPVA, ICMS e o INSS. Por isso que, dos 365 dias do ano, 149 você trabalha só para pagar imposto. Quer dizer que até o dia 27 de maio, você trabalhou apenas para sustentar o sistema. Todo esse tempo só para imposto. Se você está com raiva, eu te entendo. Isso não foi um acidente, foi deliberado. Isso tem um nome que se chama roubo. Essa criação de dívida e imposto gera desigualdade social. Pessoas que não conseguem investir em ativos ficam cada vez mais presas nesse ciclo. E quem está perto da torneira do dinheiro se beneficia. Quem está longe só bebe água suja. Mas se o sistema Fiat é uma fraude, então qual é a saída? Simples. O Estado não deve controlar o dinheiro, como também não deve controlar a religião. Precisamos de um dinheiro escasso. E por milhares de anos, esse foi o ouro. Mas o ouro exige uma confiança no custodiante.
e essa confiança foi quebrada lá em 1971. Foi nesse cenário que nasceu a nossa melhor arma contra o jogo sujo, o Bitcoin. O Bitcoin nasceu na crise financeira de 2008, justamente quando os bancos foram salvos com dinheiro recém-criado. Ao contrário da moeda fiat, o Bitcoin tem um limite. Ninguém pode mudar essa regra. Nem você, nem o banco, nem o governo. Isso significa o seguinte: com o Bitcoin, o seu dinheiro, o seu esforço não derrete. Ele é preservado, você pode trocar tempo por valor. E esse valor não pode ser diluído. É o resgate da sua soberania individual em um mundo dominado por sistemas corruptos. O sistema fiat foi imposto a você. O Bitcoin você escolhe. A pergunta agora é o seguinte: você vai continuar jogando o jogo deles ou vai aprender as regras da liberdade?